Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã, mais uma manhã, né? Uma manhã de glorificar e exaltar o nome do Senhor e dizer que nós somos dele, que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso Pai, que ele é tudo para nós e por nós. Então, aonde você estiver, na sua casa, no seu carro, no seu escritório, eu não sei onde você está, mas que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é lindo, o Senhor é bom. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs para conosco. E nós estamos aqui nesta manhã para agradecer e glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Só tu és santo, santo, Senhor. Aleluias. Te rendemos louvores, Pai, te rendemos honra, te rendemos glória, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor é o nosso Pai. Aleluia! Louvado o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Nós estamos com um probleminha aqui, mas vai sair. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Você pode levantar sua mão aí onde você estiver e falar: Senhor, obrigada, Pai. Senhor, obrigada, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e as suas misericórdias são sobre mim. Porque se não fosse o Senhor, eu não sei onde eu estaria agora. Se não fosse o Senhor, Pai, eu não sei o que seria de mim. Se não fosse o Senhor, eu não sei qual seria o meu objetivo, Senhor. Mas hoje eu sei que tudo posso naquele que fortalece. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Ah, Pai, obrigada, Senhor. Oh, aleluias. Nós não precisamos de muita coisa para glorificar, meu querido. Nós não precisamos de muita coisa para agradecer. Nós só temos que falar: Pai, obrigada. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Palmas aí onde você estiver. Esse é o momento de adorar o Senhor, aleluias. Não importa onde você está, o importante é você agradecer e adorar ao nome do Senhor que vive e reina. Aleluias! Eis-me aqui, Senhor, buscando
nós merecemos, mas a sua misericórdia é sobre nós. O Senhor é realmente um Deus santo, um Pai querido, supre todas as nossas necessidades, Senhor. Obrigada, papai. Nós só temos que dizer obrigada, Senhor. E assim nós vamos recebendo tudo de Ti. Aleluias. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigada. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu. Nós somos do Senhor. Eu sou Teu. Coloca sua mão assim e fala assim: tudo que sou, tudo que sou está em Tuas mãos de amor. E eu sou Teu, Pai. Nós somos do Senhor, aleluias. Santo é o Teu nome. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, aleluias. Eu sou Teu. Tudo que nós somos hoje, Pai, é por causa do Senhor. Porque o Senhor um dia mandou o Seu Filho lá na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida, vida em abundância, vida com significado, vida com diretriz, vida com rumo, e vida em quem nós esperançamos, que é só no Senhor. Aleluia, Pai. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos nesta manhã, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós só temos que Te agradecer, Pai. Nós só temos que Te entronizar. Nós temos que Te agradecer, porque o Senhor é fiel. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque as Suas misericórdias são sobre nós. Elas se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sentido. O Senhor tem nos dado alegria em meio à angústia. O Senhor tem nos dado paz em meio à tribulação. O Senhor tem sido conosco, papai. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Será que você pode ir na sua casa, onde você estiver, levanta as suas mãos e fala: Senhor, obrigada, papai. Obrigada, Senhor. Aleluias. Oh, glórias. Ah, Senhor, santo, santo é o Teu nome. Aleluias. Obrigada, Lagaçura. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, Pai, ninguém é como o Senhor. Nós cremos que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui, aí na sua casa, aonde seus parentes estão, em qualquer canto deste mundo. Aleluias. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como Tu, Pai. Ninguém é como o nosso Deus.
acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Grandes coisas vão acontecer, porque é o Senhor que faz todas as coisas. Aleluia. E se é o Senhor que faz, irmãos, Ele faz tudo perfeito, Ele faz tudo, irmãos, que Ele apraz, porque é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Neste momento, nós queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm sustentado esta obra através dos seus dízimos e ofertas. Nós queremos lembrar que a palavra de Deus, irmãos, nos ensina que nós devemos cooperar com a obra de Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Deus não depende, não precisa de nada. Mas Deus estabeleceu, através da palavra, que nós, como cristãos, temos o nosso compromisso, nossa responsabilidade, não somente na área espiritual, mas também na área material, mantendo a obra dele. E a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E vós sereis chamada uma nação bem-aventurada, porque assim prometeu o Senhor. Então, irmãos, nós, ao sermos fiéis com nossos dízimos e oferta, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor, e o Senhor se compromete a repreender o devorador. O que são devorador? Devorador, irmãos, é aqueles que vêm, irmãos, muitas vezes, através de uma enfermidade, fazer com que a gente gaste, através, irmãos, de algum problema que aconteça, a gente muitas vezes tem que gastar, e às vezes, irmãos, aquilo que nós ganhamos vai saindo, vai muitas vezes, irmãos, se perdendo. Como diz lá no livro do profeta Ageu, vocês ganham, trabalham e ganham, mas não conseguem ajuntar, porque o que vocês guardam em um saquitel, ou seja, um saco furado. Mas aqueles que são fiéis a Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor repreende o devorador, para que o devorador não vos consuma o fruto da terra, e vós sereis chamados nação bem-aventurada. Nós queremos orar por aqueles que têm sustentado a obra do Senhor, para que o Senhor possa prosperar a sua vida, possa prosperar a sua casa e a sua família. Amado Deus e Pai poderoso, diante da Tua presença, exaltamos o Teu nome, glorificamos a Tua majestade e também agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Neste momento, ó Pai, eu libero, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus. A bênção, Senhor, que está contida na tua palavra. Que o Senhor prometeu, Senhor, que aqueles que são fiéis, o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai derramar uma bênção tal, Senhor, sobre cada vida, para que haja, Senhor, abundância, abastança. Por isso, meu Deus, pedimos também e clamamos pela outra promessa que diz que o Senhor repreenderá o devorador. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu filho e a tua filha possa prosperar neste país ou aonde estiverem aqueles que estão ouvindo, meu Deus, têm sido fiéis, que eles possam, Senhor, ser prósperos em nome de Jesus Cristo. Aqueles que não têm conseguido ser fiel, que o Senhor possa abençoá-los e eles venham, Senhor, pela tua palavra, exercer a fidelidade de serem abundantes na tua obra, cooperadores com a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo oramos, abençoando a cada um e a todos, desde agora e sempre te louvamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, queremos dizer que a partir de domingo que vem, culto de Santa Ceia, teremos aqui, irmãos, o nosso culto com os irmãos presentes. Então, irmãos, nós já preparamos o templo e colocamos aqui, irmãos, as separações exigidas pelas autoridades sanitárias, não é? Já também instalamos em cada entrada dispensadores de álcool gel. Estamos preparando, já preparamos e vamos preparar uma higienização, esterilização completa, para que os irmãos, ao chegarem aqui, chegam em segurança. Certamente, irmãos, os que vierem, virão usando máscara aqui. Nós vamos abreviar o culto, para que também os irmãos não fiquem com fadiga, tendo que usar máscaras o tempo todo. Estaremos tomando todos os cuidados necessários para que todos aqueles que estarão aqui no próximo domingo estejam em segurança, estejam aqui, irmãos, glorificando a Deus. Estamos também com saudade dos irmãos, vendo os irmãos, às vezes, somente através de lives, não é? Mas queremos estar aqui. Mas, infelizmente, teremos também que manter a distância social, não é? Para que o máximo que a gente puder fazer, irmãos, até passar essa situação, nós iremos fazer para que ninguém tenha nenhum problema e possamos juntos glorificar o nome do Senhor, adorando-o na beleza da sua santidade. Nesta manhã, irmãos, no dia de hoje, nós fazemos um culto de missão, voltado para a obra missionária, e Deus colocou uma palavra no meu coração que está no livro de Esther, capítulo, irmãos, de número 4, versículo 12 ao 17. Capítulo 4 de Esther, versículo 12 ao 17. Deus colocou um tema para que eu possa ministrar a palavra do Senhor nesta manhã, e o tema é: assumindo nossa responsabilidade no reino de Deus. Guarde isto: assumindo nossa responsabilidade no reino de Deus. Leiamos a palavra do Senhor que está no livro de Esther, capítulo 4, verso 12 ao 17. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço.
Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou, assumindo nossa responsabilidade no reino de Deus. Deus colocou essa mensagem no meu coração, amados irmãos, que me ouve nesta manhã, você que está aí no aconchego do seu lar, você que está, quem sabe, aí ouvindo a palavra com o coração aberto. Deus colocou no meu coração, irmãos, esse tema, assumindo nossa responsabilidade no reino de Deus. E eu vou usar 2 personagens bíblicos para a ministração nesta manhã. Um é Ester, que nós lemos o texto bíblico, e o outro é Estevão, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, e certamente a atitude desses dois ao assumir a sua responsabilidade no reino de Deus, certamente falará ao nosso coração, nos ensinando que nós não podemos estar, irmãos, de qualquer forma na presença do Senhor. Nós temos que assumir um compromisso e uma responsabilidade para que possamos fazer a diferença quando Deus assim precisar de nós. A história da rainha Ester nos ajuda a aprender que atitudes fazem parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Nós olhamos que a rainha Ester, ela muitas vezes olhava somente para si mesma e para o seu redor. Quando Mardoqueu fica sabendo da situação que havia se formado no reino do rei Assuero, onde, através, irmãos, de uma trapaça de um dos príncipes, chamado Amã, ficou ali determinado, irmãos, através dessa atitude daquele homem mau, daquele homem que odiava os judeus, que em uma data determinada, todos os judeus seriam mortos. Aonde estivesse um judeu no reino que estava dominado pelo rei Assuero, esse judeu seria exterminado. A intenção era eliminar a nação judaica da face da terra. E quando, irmãos, a rainha Ester recebe uma carta do seu tio Mardoqueu, ela então, irmãos, começa a ter algumas atitudes que eu e você não devemos ter. A carta, irmãos, que Mardoqueu manda para a rainha Ester, revela a ela que ela era uma pessoa egoísta, acostumada a cuidar de si, a cuidar somente dos seus interesses, a cuidar somente daquilo que lhe interessava, a olhar o seu povo, porém, somente de longe, com olhar de tristeza e pranto, porém, sem se envolver. Mas nós servimos a um Deus que diz, irmãos, e revela pela sua palavra, que nós não podemos ser espectadores, não podemos simplesmente ser, irmãos, aqueles que olham a situação de lado, se entristece e muitas vezes até ora, mas não queremos nos envolver. E a rainha Ester, irmãos, acostumada a cuidar somente de si mesma, a olhar seu povo em tristeza e pranto, na cidade de Suzã, ameaçado de ser extinguido como povo judeu. Observa, irmãos, que a rainha Ester, a princípio, tenta até aliviar a situação de seu povo, os judeus, com atitudes superficiais. O que são atitudes superficiais? O apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 14 ao 17, ele revela, irmãos, o que é atitude superficial. Atitude, irmãos, que muitas vezes nós tomamos como cristãos, mas que não revela, irmãos, a vontade que Deus quer e o propósito que Deus tem para nós. Olha o que Tiago diz no capítulo 2,
no verso 14 ao 17, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes nada, não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, irmãos, a rainha Esther, a princípio tentou aliviar a situação do seu povo com atitudes superficiais. E muitas vezes, irmãos, nós ouvimos o sofrimento dos nossos irmãos e temos atitudes superficiais, muitas vezes dizendo, olha, Deus te abençoe, olha, fica tranquilo, a vitória virá. Irmãos, na verdade, isso são atitudes superficiais, mas Deus quer que a gente se envolva. Deus quer, irmãos, que nós realmente choremos com os que choram e nos alegremos com os que se alegram. Observe, irmãos, que o nosso dever cristão nos faz sentir que não basta ter atitude superficial. É preciso, irmãos, ter um envolvimento pessoal. Aliviar a nossa consciência sem envolvimento pessoal não produz frutos para a salvação. E muitas vezes, irmãos, tentar tomar atitudes superficiais, muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso para ter um alívio da nossa consciência, achando que tudo está ok, que tudo está bem, mas nós não nos envolvemos de forma pessoal com as pessoas, com nossos irmãos. E assim agiu Esther. Primeiro, ela mandou roupa para o seu tio Mardoqueu, porque ele havia rasgado as suas vestes e se cobrido de saco. Depois enviou seu secretário para ajudar o seu tio. Irmãos, ver as necessidades dos outros, seus problemas, como uma forma de ajudar só para aliviar a nossa consciência, não é ter um senso de missão ou um senso de comprometimento com a obra do Senhor. Aliviar nossa consciência por meio das obras dos outros, de dádivas, posição social, não produzem frutos para o reino de Deus em nossas vidas. Deus espera muito mais de mim e de você. Deus, irmãos, espera muito mais de nós. Ele quer que nós sejamos, irmãos, ativos, envolvendo-nos de forma pessoal. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Deus espera mais de mim. Deus espera mais de você. E para que nós possamos fazer isso, nós temos que aplicar a palavra de Deus, irmãos, que está em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tiago diz claramente, irmãos, que se alguém disser para o outro que tem necessidade, dizendo, olha, vai em paz, aquentai, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias, irmãos, isso são obras mortas, isso não resolve o problema, mas simplesmente alivia a nossa consciência. Irmãos, nós temos que fazer mais para o Senhor, nós temos que nos envolver mais, irmãos, na obra de Deus, assumindo a nossa responsabilidade no reino de Deus. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de mim e de você. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Busque em Deus o poder para realizar os desafios que Ele coloca em sua vida. Nós temos, irmãos, que buscar em Deus. Senhor, como diz o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia.
E quando você fizer isso, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar estratégia, Deus vai fazer você se envolver, Deus vai usar você de uma maneira que você nem imagina, porque é Deus, irmãos, que nos capacita. Ele chama, mas quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, Ele nos capacita, aleluia, Ele nos dá estratégia. Quando a rainha Esther entende isso, irmãos, diz a palavra do Senhor que ela então toma uma outra atitude. Mas antes dela tomar essa atitude, Mardoqueu teve que chamar a atenção dela. Mardoqueu diz para ela, Esther, não imagines em teu ânimo que mesmo você sendo a rainha, você escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Assim como os judeus em todas as partes vão ser atingidos, vão ser mortas, não pense que você, por estar na casa do rei, escapará. E ele diz, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de Deus virá de outra parte para os judeus, mas tu e a tua casa perecereis. Aí ele diz para Esther, e quem sabe, aleluias, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, e eu, pelo Espírito Santo, libero uma palavra para o seu coração. Quem sabe se para este tempo Deus tem tocado você, para este tempo Deus tem te levantado, para este tempo Deus quer te usar para que você faça a diferença. Ele diz, quem sabe para tal tempo como este, tu chegaste a este reino, louvado seja o nome do Senhor. Quando Esther entende isso, irmãos, aleluia, ela então, irmãos, ela começa a mudar de atitude. Ela diz para enviar a Mardoqueu a resposta dizendo, aleluia, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E ela diz, e se vocês fizerem isso, me ajudarem, aleluia, eu vou correr o risco, assim irei eu ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço, aleluia. Eu entendo, irmãos, que se envolver, tomar a nossa responsabilidade na obra de Deus, vai exigir de nós compromisso. Nós vamos muitas vezes, irmãos, passar por situações difíceis. Vamos muitas vezes, irmãos, correr risco de vida. Aleluia! Mas Jesus não disse e nunca falou que seria fácil se envolver no seu reino. Envolver no reino de Deus, irmãos, como está escrito e dito pelo próprio Jesus. Quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e depois siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, irmãos, ao entender isso, ela deixa as atitudes superficiais de lado. E ela agora começa a se envolver com todos os judeus em um jejum de 3 dias antes de se apresentar ao rei. Aleluia. Esther, irmãos, ela então entendeu sua responsabilidade, assumiu um envolvimento pessoal. Eu estou aqui falando para você, homem e mulher de Deus, crente que está me ouvindo nesta manhã. Deixa de ser um crente superficial, um crente que só olha de lado, um crente que está assim, em cima do muro, olhando somente as coisas acontecerem. É tempo de você começar a ter um envolvimento mais pessoal, um envolvimento mais ativo, uma responsabilidade. Esther assumiu um envolvimento pessoal, até correndo o risco de morte, e contou com a mão poderosa de Deus a seu favor. Aleluia! Quando nós nos envolvemos, irmãos, com Deus, presta bem atenção, quando nós nos envolvemos com Deus, Deus também se envolve conosco. Aleluia! Quer que Deus tenha compromisso com você? Tenha compromisso com Ele.
Eu não posso viver uma vida descompromissada com Deus e querer que Deus tenha compromisso comigo. Aleluia! Porque o compromisso, irmãos, é uma via de mão dupla. Compromisso que sobe e compromisso que desce. Quando Esther, irmãos, toma uma nova atitude, mesmo correndo risco de vida, ela contou com a mão poderosa de Deus a seu favor. Como isso aconteceu? Havia uma lei, irmãos, no reino de Susa, ou no reinado de Assuero, que qualquer pessoa que se apresentasse ao rei sem ser chamado, era uma pessoa, irmãos, que já tinha a sentença de morte sobre a sua vida. Por exemplo, aqui está o rei assentado, e eu simplesmente cheguei diante dele, sem ser convidado, automaticamente já havia uma sentença de morte sobre a minha vida. E Esther sabia disso. Ela disse, tem 1 mês que o rei não me chama, mas eu vou me apresentar a ele. E se eu perecer, eu pereço. Perecendo eu, pereço. Ou seja, morrendo eu morro. Qual é a única coisa que podia mudar a sentença de morte que já havia sobre quem se apresentasse diante do rei, irmãos? Era se o rei pegasse o cetro que estava do seu lado e estendesse em direção à pessoa. Aleluia! Quando o rei, irmãos, visse alguém entrar diante dele e o rei resolvesse interceder, irmãos, para que a pessoa não morresse, ele estendia o cetro em direção à pessoa. Aí, aquela pessoa, irmãos, não correu risco, estava livre da sentença de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Esther sabia disso. Ela sabia que ao se envolver, irmãos, na causa do seu povo, ela estaria correndo o risco de morrer. Aleluia, mas ela sabia também, aleluia, que ela tinha que tomar uma atitude, ela tinha que se envolver, e eu estou aqui nesta manhã como homem de Deus, dizendo para você, se envolva, aleluia, entra com compromisso, com responsabilidade na obra de Deus, e na hora da situação difícil, na hora da tempestade, na hora do problema, a mão de Deus estará estendida sobre a tua vida, e você verá que vale a pena servir ao Senhor. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Esther, irmãos, entende que ela tinha que se envolver. E ela agora começa a se envolver com todos os judeus. E ela se preparou. Se envolver na obra de Deus, irmãos, não é se envolver de qualquer maneira. Sabe por que não dá certo, irmão? Muitas vezes as pessoas quererem envolver na obra de Deus é porque querem se envolver de qualquer forma. Querem se envolver, irmãos, confiando na sua capacidade, na sua força, e não é assim. E é por isso que muitos dizem, olha, conta comigo, pastor, porque a partir de hoje eu quero me envolver na obra de Deus. E daí a pouco tempo, irmãos, aquela pessoa já desistiu. É porque, irmãos, o Senhor quer que nós nos envolvamos na sua obra, mas tem, irmãos, alguns passos que nós temos que seguir. Observa que Esther se envolveu com os judeus, mas antes dela tomar atitude, o que ela fez? Ela tirou um jejum e oração de 3 dias antes de se apresentar ao rei. Nós não podemos nos apresentar, irmãos, e assumir um compromisso sem uma preparação. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus como Salvador no ano de 87, a primeira coisa que eu fiz após eu ser batizado nas águas, eu abri a minha casa. E durante 1 ano, irmãos, a igreja do Senhor se reuniu na minha casa. A sala, os corredores, a cozinha ficava cheio de gente. Daí a pouco não coube mais. Toda terça-feira, irmãos, tinha um culto na nossa casa. E nós nos envolvemos. Depois, irmãos, nós fomos para o templo. E ali o pastor daquela igreja, pelo meu envolvimento, ele começou a me dar oportunidade. E eu me lembro que na primeira oportunidade eu procurava um texto na Bíblia de lado a lado e não encontrava um texto para ler.
Aí eu entendi, eu tenho que ter uma preparação melhor. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu comecei a buscar mais o Senhor. Eu comecei a jejuar, a me preparar. Porque aí quando eu era chamado, eu já estava preparado. E a gente vê, irmãos, quando alguém muitas vezes não se prepara, ele passa um texto para lá, passa a folha para cá, para lá, e não consegue encontrar um texto. Mas eu e você, como soldados de Cristo, nós temos que estar preparados. Esther se preparou. Eu me lembro que quando eu fui chamado, irmãos, para começar a pregar, e não saía muita coisa, aí eu comecei, irmãos, a buscar mais, a preparar mais. Quando eu fui consagrado a presbítero, aí eu falei, meu Deus, a situação está só exigindo mais e mais de mim. Aí, irmãos, eu fui procurar uma escola teológica, 3 anos e meio, estudando a palavra de Deus. Tem que haver uma preparação, irmãos. Eu tenho que assumir um compromisso com Deus, a minha responsabilidade na obra de Deus, mas não pode ser de qualquer maneira. Quando Esther entende isso, ela manda dizer para Mardoqueu, Mardoqueu, convoca todos para um jejum e oração, mas eu também aqui com as minhas moças vou estar orando e jejuando durante 3 dias. É a preparação, irmãos, aleluia! E quando ela passou por essa preparação, aí então ela chega diante do rei Assuero. Aleluia! E quando ela chega ali, irmãos, correndo o risco de vida, a mão de Deus, aleluia, age em favor de Esther. O rei pega o cetro, estende para ela, e ela pode chegar diante do rei. Aí o rei diz, rainha Esther, o que que você espera de mim? O que é que você quer que eu faça? Aleluia! E quando você se preparar, se envolver na obra de Deus, Deus vai olhar para você e vai dizer, meu servo, minha serva, o que é que você quer que eu faça? Como você quer que eu use você? E Deus vai te usar para que o nome dele seja glorificado. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! Ela correu risco de morte, mas contou com a mão poderosa de Deus. Ao dedicar-se em oração e jejum, Deus disse, essa mulher é uma mulher séria. Deus honrou a sua fidelidade para com o povo de Deus e os planos de salvação do próprio Deus. Deus tem um plano especial através da sua vida. Aleluia. Deus quer que você tenha um propósito definido. Ore, peça para que o Senhor te dê estratégia, para que o Senhor te dê, aleluia, capacitação, porque o mesmo Deus que chama, Ele capacita, e Ele vai te honrar, porque o Senhor, é Ele que quer que nós realizemos a sua obra. Somente não se esqueça, se você não obedece aquilo que Deus espera de você, Deus pode usar outra pessoa no seu lugar. Lembra o que Mardoqueu disse para Esther? Diz, se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá. O que eu entendo aí, irmãos, que os propósitos de Deus nunca vão se frustrar. Deus espera que eu e você possamos realizar os seus propósitos, mas se eu e você nos omitirmos, Deus vai usar outro no meu e no seu lugar. Mas que nesta manhã, eu e você, como o profeta Isaías, possamos dizer, Senhor, usa-me a mim. Aleluia. Usa-me a mim. Envia-me, Senhor, para que o teu propósito se cumpra. Quando líderes da igreja são separados para ministrarem com os apóstolos, nós devemos sempre estar com o coração aberto e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E para encerrar, irmãos, há um outro personagem bíblico que me chama a atenção. Este homem é Estevão. A Bíblia diz em Atos, capítulo de número 6, no verso 5 e o verso 7 e 8, diz assim, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo.
e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versos 7 e 8. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Observe, irmãos, que Estevão, ele se sobressai no meio daqueles 7 diáconos que são preparados para esta obra. Por que, irmãos, que Estevão se sobressaiu? Porque Estevão, desde o início, ele, irmãos, se colocou inteiramente à disposição. Aqui, irmãos, há um paradoxo, porque a rainha Esther obteve livramento, mas há situações, irmãos, em que Deus, muitas vezes, pode usar o seu filho e a sua filha, e muitas vezes, irmãos, permitir que até aquilo que nós chamamos de pior, que é a morte, mas na verdade para Deus não é o pior, possa acontecer. E aconteceu na vida de Estevão. Observe, irmãos, que Estevão, que foi um dos chamados, ele traz na sua vida algumas marcas da presença de Jesus. E isso faz dele um modelo referencial para os crentes da época e para os crentes dos dias atuais. Ele era uma figura de plenitude, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele tinha a graça de Deus na sua vida, cheio da graça, do poder, de sabedoria. Um homem, irmãos, que tinha um amor de Deus na sua vida. E é por isso, irmãos, que ele se destaca. Observe, irmãos, que no meio de todos, no versículo 8, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você se envolver com Deus, mais Deus vai te usar. Aleluia! Quanto mais você se disponibilizar com Deus, mais Deus vai se disponibilizar com você. Aleluia! É uma via de mão dupla, irmãos. Vai para cima e vem para baixo. Foram 7 diáconos. Dois se sobressaem. Um é Estevão, o outro é Filipe. Não que os outros 5 não fizeram grandes obras, mas a Bíblia revela aqui que 2 se sobressaíram. Ou seja, irmãos, não é porque os 2 eram melhor do que os 7. A diferença aqui está no envolvimento na obra de Deus. Quanto mais você se envolve, mais Deus se envolve também com você. E a Bíblia diz, irmãos, que Estevão se torna um referencial, um modelo para os crentes da sua época e para os crentes dos dias atuais. Estevão era uma figura da plenitude de Cristo. Ele era um homem que impactava a vida das outras pessoas. Se você olhar o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali, irmãos, como Estevão era um apaixonado pelo Evangelho. Além de conhecer, irmãos, toda a Escritura, se você ver o capítulo 7, que é totalmente dedicado à pregação que ele fez. Irmãos, que coisa linda! Estevão, irmãos, reunindo a multidão e falando: olha, o Senhor Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Vocês mataram Jesus, mas ele, por amor a vocês, ressuscitou para dar salvação. Aleluia! Um homem que impactava a vida de outras pessoas. Quais as qualidades espirituais que se destacavam na sua vida. Aleluia! Nós temos, irmãos, que entender que nada está na Bíblia por acaso. E nós devemos olhar, irmãos, as qualidades das vidas daqueles que a Bíblia destacam, para que possamos, irmãos, nos inspirar e, quem sabe, até imitar esses homens, esses heróis de Deus. Um homem cheio de fé é aquele que impressiona
e marca a vida das pessoas através da sua atitude, através da sua capacidade de crer e confiar em Jesus. Nós temos que envolver mais, irmãos, com a obra de Deus. A igreja de hoje precisa de homens e mulheres cheios de fé, que marque a vida das pessoas que creiam, aleluia, nos impossíveis de Deus. A gente, irmãos, olha a obra de Deus e vê tantas impossibilidades, mas se eu tenho fé, aleluia, se eu tenho a marca de Deus na minha vida, eu vou crer, irmãos, nos impossíveis de Deus. Sejam agentes da esperança, irmãos. Seja você, homem, mulher, cristão, crentes em Cristo Jesus, agentes da esperança em um mundo que está perdido e sem esperança. Nem eu, nem você, nenhum de nós temos, irmãos, poder nenhum, mas o que impacta o coração de Deus é a nossa fé, é a nossa atitude, é aquilo que nós fazemos diferença. Aleluia! Nós não temos nenhum poder, mas a fé no nosso coração, a nossa atitude impacta aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, deixa que Deus use você para que você possa impactar esta geração. É tempo, irmãos, de Deus levantar Estevãos, de levantar Esther, para que através da atitude desses homens e mulheres de Deus, esta geração seja impactado. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo, irmãos, possa dominar a sua vida, encher o seu coração, e você possa, irmãos, aleluia, ser um homem e uma mulher de Deus nessa geração perdida. O Espírito de Deus quer dominar e controlar a sua vida, só que Ele não invade, você tem que permitir. No dia em que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós, irmãos, somos cheios do Espírito Santo para sermos instrumentos de Deus. Eu quero convidar você para que onde você estiver, na sua casa, se coloque de pé neste momento. Porque Deus, irmãos, Ele quer levantar uma geração que venha desfazer as trevas e implantar o reino de Deus no meio dessa geração incrédula. Deus quer, irmãos, que você assuma o seu compromisso no reino de Deus. Deus queria que a plenitude do Espírito Santo fosse algo contínuo na nossa vida. Aleluia! Deus não quer, irmãos, que nós sejamos cheios hoje e amanhã estejamos vazios, cheios, vazios. Não é assim. Deus quer, irmãos, que a ação do Espírito seja algo contínuo na nossa vida e não somente uma experiência momentânea. Aleluia! Onde nós muitas vezes somos cheios, pulamos, glorificamos, falamos línguas e daí a pouco saímos para fora e esquecemos tudo. Deus quer, irmãos, aleluia, que Deus continue atuando na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no nosso exercício diário. Deus quer continuamente estar atuando na nossa vida. O ato de ser cheio do Espírito Santo, aleluia, pode ser repetido e é algo que precisa ser conservado. É por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vós. Deus, irmãos, é uma fonte inesgotável. Aleluia! E você também tem que ser um recipiente inesgotável da fonte do amor de Deus, do poder de Deus, aleluia, da unção de Deus. Deus quer que isso aconteça na sua vida. Por isso, irmãos, para que Ele possa nos encher, precisamos abrir espaço. O que é isso? Vai tirando toda a tranqueira, vai eliminando, irmãos, tudo aquilo que impede e que ocupa espaço na sua vida e impede Deus de encher. Aleluia, vai se esvaziando
tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida vai se esvaziando, aleluia, para que o Espírito Santo encontre mais e mais espaço e você seja cheio do Espírito Santo e realmente você estará assumindo a sua responsabilidade no reino de Deus. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Levante a sua mão para o alto e comece a dizer: Senhor Jesus, faça de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Faça de mim, Senhor, um vaso de honra na tua casa. Faça de mim, Senhor, um homem, uma mulher, Senhor, que possa fazer a diferença, assim como Esté fez a diferença na sua geração, na sua época, assim como Estevão foi um diferencial, um exemplo para nós, assim possamos ser, Senhor, cada um de nós, eu e você, possamos ser esse diferencial. Ô Espírito Santo de Deus, vai enchendo, Senhor, enquanto o teu filho vai abrindo espaço na sua vida, no seu coração, Senhor, que o Senhor possa enchê-lo com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos crendo que o Senhor fará muito mais além do que pedimos ou imaginamos, para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, e você que orou comigo, diga amém e graças a Deus. Aleluia. Se porventura alguém que ouviu essa mensagem não tem Jesus Cristo ainda no seu coração, e eu não estou falando aqui de uma religião, eu estou falando de ter Jesus no seu coração, Jesus na sua vida. E quem sabe essa palavra de Deus tocou o seu coração neste momento, e você está quebrantado e você quer fazer um compromisso com Deus. O primeiro passo é você entregar a sua vida a Jesus e permitir que Jesus seja o Senhor total da sua vida. Se você deseja isso, aonde você estiver, você pode levantar a sua mão em sinal de rendição a Deus. E repita comigo esta oração. Senhor Jesus, nesta manhã, esta palavra tocou a minha vida, penetrou, Senhor, na minha alma e me mostrou que eu preciso fazer um compromisso com o Senhor. E este compromisso começa quando eu recebo como o único Senhor e Salvador da minha vida. E é o que eu estou fazendo neste momento, entregando a minha vida ao Senhor. Por isso eu peço, Pai amado, que o Senhor possa entrar na minha vida, no meu lar, na minha família, e que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em áreas que precisam ser trabalhadas. Primeiro, Senhor, perdoa todos os meus pecados, purifica-me de toda iniquidade, escreva o meu nome no livro da vida e me dê a liberdade espiritual e física que eu necessito para que eu possa manter este compromisso que neste momento eu faço com o Senhor. Entra, Jesus, na minha vida e opera o teu querer para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Se você fez esta oração e você quer viver uma vida na presença do Senhor, procura uma igreja mais próxima de você, uma igreja evangélica, onde se pregue a palavra do Senhor e você possa estar congregando nessa igreja e ali recebendo as orientações do pastor local daquela igreja. Mas se você mora aqui próximo à área de Somerville, Everett, Malden, Boston, Cambridge, nós estamos aqui com as portas abertas. Já a partir de domingo que vem teremos aqui os nossos cultos presenciais. É claro que temos um número limitado de pessoas para estar aqui, mas nós teremos imenso prazer em recebê-lo para estar aqui conosco, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Amados irmãos, obrigado por todos vocês que entraram nessa live. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você receba nesta manhã o toque do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Quero dizer que domingo que vem teremos aqui o nosso culto de Santa Ceia, e todos os irmãos da igreja, todos os membros da igreja estão convidados para estarem aqui. Não tema, porque todos os cuidados necessários para que você esteja em segurança já foram e ainda serão tomados para que você possa entrar, adorar a Deus e depois voltar em segurança para o seu lar. Por isso, venha,
a partir de domingo que vem, dia 7 de junho, para o nosso grande culto, culto de Santa Ceia. Em nome de Jesus, você estará aqui, irmãos, para adorar a Deus. Amém? Nós vamos orar neste momento, encerrando o culto nesta manhã e também ministrando a bênção apostólica sobre cada um de vocês. Glória a Deus. Aqueles que têm ajudado a obra missionária, irmãos, através da sua oferta, eu estou falando para os membros da igreja local, aquele que quer ajudar, irmãos, com a sua obra, com a sua oferta missionária, como tem feito todos os meses, eu gostaria que você pudesse, da forma que você tem entregado os dízimos, você possa fazer isso e nós estaremos coletando essa oferta, enviando para o nosso pastor Joseph Amacuã, lá na África, precisamente no país de Gana. Então faça isso, semeia. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, muito ceifará. Faça isso com alegria, o Senhor vai abençoar a sua vida. Então vamos orar neste momento, nos despedindo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poderoso Deus e Pai eterno, neste momento, Senhor, nos despedimos na Tua presença, agradecidos, ó Pai, por este culto maravilhoso, onde o Senhor nos mostrou que nós devemos assumir a nossa responsabilidade no Teu reino. Abençoa os Teus filhos que ouviram esta palavra, aonde estiverem, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar aos seus corações, ó Deus Santo, mostrando que estamos vivendo o tempo do fim e que Jesus está prestes a voltar para buscar o seu povo. Que possamos despertar, ó Pai, e possamos, ó Deus, estar diante de Ti, da Tua presença, com alegria, com responsabilidade, cheio da Tua unção. Em nome de Jesus, dá um domingo de vitória, Pai, um restante de dia de vitória, uma semana debaixo da Tua proteção para os Teus filhos. Por tudo Te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus, onde estiver, diga amém. A graça de Deus, nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, Filho, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Amém. E graças a Deus.